Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre uma história que está mexendo com todo mundo. Maren Uzerli, aquela atriz incrível que a gente conhece e adora, finalmente decidiu contar a verdade. Aos 37 anos, ela teve coragem de admitir algo que muita gente já desconfiava há muito tempo. Você sabe quem é Maren Uzerli, né? Ela é aquela atriz talentosa que brilhou na telinha e conquistou o coração de milhões de fãs pelo mundo todo. Mas por trás de toda essa fama e sucesso, existe uma história que ela guardou por anos. E agora, finalmente, ela resolveu abrir o jogo com todo mundo. Antes de a gente mergulhar nessa história toda, se inscreve aqui no canal. É rapidinho, é de graça, e você vai ficar sempre por dentro das últimas novidades sobre seus artistas favoritos. Ah, e não esquece de ativar o sininho das notificações para receber um aviso toda vez que a gente postar um vídeo novo. Beleza? Então fica comigo até o final porque essa revelação vai te surpreender. Maren Sara Uzerli nasceu em 12 de agosto de 1983, na cidade de Kassel, localizada no coração da Alemanha. Filha de pai turco e mãe alemã, desde pequena conviveu com duas culturas muito diferentes, mas que se completavam dentro de sua casa. Essa convivência entre o Oriente e o Ocidente foi moldando sua visão de mundo e acabou se tornando uma de suas maiores riquezas pessoais e profissionais. Na infância, Maren se mostrava uma menina curiosa, sempre atenta a tudo que a cercava. Gostava de brincar de encenar situações, imitava pessoas conhecidas e tinha um talento natural para transmitir emoções. Seus pais percebiam que havia algo especial nela, um brilho que chamava atenção em qualquer ambiente. Ainda pequena, gostava de se apresentar para familiares, inventando diálogos e criando personagens. Foi essa inclinação para o palco que anos mais tarde, se transformaria em uma verdadeira paixão. Já na adolescência decidiu que seguiria o caminho da atuação. Essa escolha não foi apenas um sonho juvenil, mas uma decisão madura e consciente. Ela sabia que ser atriz exigiria dedicação, estudo e disciplina. Por isso, procurou se preparar da melhor forma possível. Maren ingressou no Schauspiel Studio Frese, em Hamburgo, uma escola de atuação reconhecida pela formação rigorosa de artistas. Lá, mergulhou profundamente no universo do teatro, aprendendo técnicas de interpretação, controle de voz e expressão corporal. Foram anos de esforço e aprendizado que lapidaram seu talento natural. A experiência em Hamburgo também lhe proporcionou contato com diferentes estilos teatrais, do clássico ao contemporâneo. Essa variedade de influências ajudou a formar uma atriz versátil, capaz de se adaptar a papéis complexos e diversos. A convivência com colegas de várias origens também reforçou seu senso de pertencimento a duas culturas. O carisma de Maren se destacava desde os primeiros exercícios no estúdio. Professores e colegas reconheciam sua capacidade de emocionar o público, mesmo em cenas curtas. Sua origem multicultural refletia em cada gesto e em cada fala, como se fosse capaz de unir mundos opostos em uma única performance. Ainda em seus primeiros trabalhos, ficou claro que ela possuía um dom especial: transformar personagens em figuras reais, próximas e humanas. Essa habilidade se tornaria sua marca registrada nos anos seguintes. Assim, a menina de Kassel, que brincava de atuar em casa, estava pronta para conquistar plateias muito maiores. A formação sólida, unida ao talento nato, preparava o terreno para o início de uma trajetória que mudaria sua vida para sempre. Mal sabia Maren que, em pouco tempo, seria chamada para viver um dos papéis mais marcantes da televisão turca e que sua vida jamais seria a mesma. O ano de 2011 marcou um divisor de águas na carreira de Maren Uzerli. Até então, era conhecida apenas em círculos menores do teatro e de pequenas produções. Mas tudo mudou quando foi escolhida para interpretar Orhan Sultan na superprodução turca Muhteşem YZYL, traduzida internacionalmente como Sultão. Magnificent Century. A série, baseada em fatos históricos do Império Otomano, tinha como foco a vida do Sultão Süleyman, conhecido no Ocidente como Solimão, o Magnífico. No entanto, quem roubou a cena desde o início foi a personagem de Maren. Orhan Sultan, uma escrava de origem ucraniana que conquistou o coração do sultão e se tornou uma das mulheres mais poderosas do palácio. Foi apresentada com intensidade e profundidade inéditas. O público turco ficou impressionado com a interpretação da atriz. Ela conseguiu dar vida a uma personagem forte, ambiciosa e, ao mesmo tempo, humana, capaz de despertar tanto amor quanto ódio. Essa complexidade conquistou milhões de telespectadores semana após semana. Rapidamente, o sucesso da série ultrapassou as fronteiras da Turquia. Em países do Oriente Médio, da Europa Oriental e até na América Latina,
o sultão se transformou em um fenômeno. Meryem passou a ser reconhecida nas ruas, e sua imagem estampava revistas, jornais e programas de televisão. A crítica também não deixou de reconhecer seu talento. Em pouco tempo, Meryem recebeu o prestigioso prêmio Golden Butterfly de melhor atriz, consolidando-se como uma das maiores estrelas do momento. Esse reconhecimento não foi apenas um título, mas uma confirmação de que sua dedicação aos estudos e ao ofício havia valido a pena. Com a repercussão de Mutezem YZYL, Meryem alcançou um patamar que poucos artistas conseguem tão rapidamente. Tornou-se uma das atrizes mais populares da Turquia e também um ícone cultural no Oriente Médio. Sua interpretação ajudou a elevar a qualidade das produções televisivas turcas, que passaram a ganhar espaço e prestígio no cenário internacional. O impacto de sua atuação foi tão grande que estudiosos de televisão destacaram a série como o marco da nova era das produções turcas. Meryem, com sua presença carismática, foi peça fundamental nesse processo. Sua mistura de origens turca e alemã contribuiu para torná-la ainda mais interessante para diferentes públicos. Mas com o sucesso vieram também novas responsabilidades. A fama trouxe pressão, cobranças e uma rotina exaustiva de gravações. Ainda assim, Meryem seguia firme, consciente de que aquele era apenas o começo de uma jornada que mudaria sua vida. Ao mesmo tempo em que conquistava o mundo com sua atuação, começava a enfrentar os desafios de lidar com a fama e com a intensidade do papel que interpretava. E esses desafios, como se revelaria em breve, teriam consequências inesperadas em sua trajetória pessoal e profissional. O sucesso de Mutezem YZYL não se limitou às fronteiras da Turquia. A série atravessou mares e desertos, chegando à Europa, ao Oriente Médio e até mesmo à América Latina. Onde quer que fosse exibida, conquistava audiências expressivas, e junto com a trama, vinha o fascínio por Meryem Uzerli. Seu nome e seu rosto passaram a ser conhecidos em lugares que ela nunca havia imaginado alcançar. Na Europa, especialmente em países como Alemanha, Espanha e Itália, revistas de entretenimento passaram a dedicar páginas inteiras a ela. Na Alemanha, sua terra natal, houve um orgulho particular em ver uma atriz local brilhar em escala global. Já no Oriente Médio, a figura de Hürrem Sultan tornou-se quase lendária, e Meryem passou a ser vista como um ícone de força e beleza. Na América Latina, onde novelas turcas começaram a ganhar espaço, o sultão foi exibida em canais abertos e alcançou grandes índices de audiência. Em pouco tempo, Meryem conquistou fãs fervorosos no Brasil, no Chile e no México. Seu carisma atravessava barreiras culturais e linguísticas, provando que a boa atuação fala diretamente ao coração. Com essa repercussão internacional, vieram convites para eventos de prestígio, premiações e participações em programas de televisão. Meryem tornou-se presença frequente em tapetes vermelhos e capas de revistas de moda e entretenimento. Sua imagem era associada não apenas ao talento, mas também à elegância e ao estilo. Marcas renomadas passaram a disputar sua participação em campanhas publicitárias, consolidando seu status de estrela global. O reconhecimento internacional também trouxe uma consequência inesperada. Meryem se tornou um símbolo da televisão turca em todo o mundo. Sua atuação ajudou a abrir espaço para que outras produções do país fossem exportadas e valorizadas. Ela deixou de ser apenas uma atriz de sucesso e se transformou em um rosto que representava a força cultural de uma nação. Além do talento, sua beleza marcante chamava a atenção. Com traços que refletiam tanto sua herança turca quanto alemã, Meryem era vista como um exemplo de diversidade e de união entre culturas. Sua imagem era constantemente associada ao charme oriental combinado à sofisticação europeia, algo raro e extremamente valorizado pela indústria do entretenimento. No entanto, toda essa exposição também aumentava as pressões. Quanto mais famosa ficava, maiores eram as expectativas em relação a ela. A agenda lotada, as cobranças e o olhar constante da mídia começaram a pesar sobre sua vida pessoal. Meryem, apesar de grata por todo o reconhecimento, sabia que manter esse ritmo não seria fácil. O brilho do reconhecimento internacional era intenso, mas junto com ele vinham desafios que testariam seus limites. E esses desafios se tornariam evidentes no momento mais polêmico de sua carreira, quando, no auge da fama, uma decisão inesperada mudaria o rumo da história de O Sultão e abalaria seus fãs em todo o mundo. Em 2013, no ponto mais alto de sua carreira, Meryem Uzerli surpreendeu a todos ao anunciar sua saída repentina de Mutezem YZYL. A notícia caiu como uma bomba na mídia turca e internacional. Como poderia a protagonista de uma das séries mais assistidas do mundo simplesmente abandonar o papel que a transformará em uma estrela?
As primeiras informações indicavam que a decisão estava ligada ao desgaste físico e emocional intenso. As gravações eram longas, exaustivas e exigiam uma entrega quase total da atriz. O peso de interpretar uma personagem tão complexa e presente em quase todas as cenas começava a cobrar seu preço. Marin chegou a relatar sintomas de esgotamento, como insônia, crises de ansiedade e perda de energia. A situação chamou atenção para algo muitas vezes ignorado: os bastidores da fama. Enquanto o público via apenas o brilho da personagem Urim Sultan, por trás das câmeras, Marin enfrentava um ritmo que poucos conseguiriam sustentar. O contraste entre a glória pública e a luta pessoal foi um choque para os fãs, que não conseguiam compreender como alguém tão bem-sucedida poderia estar sofrendo daquela forma. Com a decisão tomada, a produção precisou agir rapidamente. Para justificar a ausência de Marin, outra atriz foi escalada para continuar interpretando Urim Sultan. Essa substituição, no entanto, dividiu opiniões. Muitos fãs sentiram que a essência da personagem havia se perdido sem Marin, já que sua atuação era vista como insubstituível. A saída polêmica da atriz se tornou um dos momentos mais marcantes da televisão turca. Jornais, revistas e programas de fofoca discutiam diariamente os motivos da decisão. Alguns criticavam a produção pela pressão excessiva, outros acreditavam que Marin havia sido corajosa ao priorizar sua saúde mental. Apesar do choque inicial, sua saída também abriu espaço para debates importantes sobre os limites da indústria do entretenimento. O episódio revelou ao mundo que por trás da fama, existe uma pessoa real com fragilidades e necessidades. E Marin, ao escolher cuidar de si mesma, deu um passo que mudaria não apenas sua trajetória, mas também a forma como muitos enxergavam a profissão de ator. Ainda assim, o afastamento trouxe incertezas. Muitos se perguntavam se ela voltaria a atuar, se conseguiria recuperar o espaço que havia conquistado ou se sua carreira terminaria ali. A resposta, no entanto, viria com o tempo, mostrando que aquela pausa, embora dolorosa, era apenas mais um capítulo em sua vida. Esse momento delicado marcou profundamente sua carreira, mas também abriu caminho para uma nova fase, na qual Marin mostraria sua força e resiliência diante das dificuldades. Ao longo de sua carreira, o nome de Marin Uzerli esteve frequentemente ligado a histórias de relacionamentos que chamaram a atenção da mídia turca. Ser uma estrela em ascensão e, ao mesmo tempo, viver diante dos holofotes, fez com que qualquer detalhe de sua vida pessoal fosse observado com intensidade. Entre todas as especulações, uma das mais comentadas foi sua suposta relação com o ator Halit Ergenç, colega de elenco em Muhteşem YZYL. Halit era um dos nomes mais respeitados da televisão turca, já consolidado como protagonista de grandes produções. Contracenar ao lado dele foi para Marin um marco em sua carreira, e a química entre os dois em cena logo despertou a curiosidade do público. Os jornais e revistas especializadas alimentavam rumores de que o envolvimento entre eles havia ultrapassado os limites dos bastidores, tornando-se real fora das câmeras. Esses comentários rapidamente ganharam repercussão, já que Halit era casado e mantinha uma imagem de estabilidade familiar. Embora nenhum dos dois tenha confirmado oficialmente o relacionamento, a imprensa turca tratava o assunto como certo. A cada aparição pública, os olhares atentos buscavam sinais que pudessem confirmar o boato. Para Marin, esse episódio marcou profundamente sua vida pessoal, trazendo uma exposição que não desejava. Com o tempo, a suposta relação não seguiu adiante, e ambos seguiram seus caminhos profissionais. No entanto, a experiência deixou em Marin uma lição valiosa: a necessidade de preservar sua intimidade. A atriz percebeu que abrir detalhes de sua vida amorosa só a tornava mais vulnerável a especulações e julgamentos, e decidiu adotar uma postura mais discreta a partir dali. Anos mais tarde, essa escolha ficou ainda mais evidente quando se tornou mãe. Em 2014 nasceu sua primeira filha, Lara, fruto de um relacionamento que ela preferiu manter em sigilo. Apesar da curiosidade da mídia, Marin foi firme em preservar a identidade do pai e garantir à filha uma infância protegida da exposição pública. Em 2021, Marin surpreendeu novamente ao anunciar o nascimento de sua segunda filha, Lily Koi. Assim como aconteceu com Lara, pouco se soube sobre o relacionamento que resultou em sua chegada. A atriz manteve absoluto controle sobre as informações, deixando claro que seu maior foco era o bem-estar da família. Em entrevistas, Marin sempre destacou que a maternidade havia mudado completamente sua forma de enxergar a vida. Disse que suas filhas se tornaram sua prioridade absoluta e que todas as escolhas profissionais passaram a ser feitas pensando no equilíbrio entre carreira e vida pessoal. Para ela, ser mãe representava não apenas uma realização,
mas também um motivo de força diante dos desafios que enfrentou. Esse caminho de maior descrição não apagou a curiosidade do público, mas consolidou sua imagem como uma mulher madura, determinada e dedicada à família. Se antes sua vida amorosa era alvo constante da imprensa, agora Maren conseguia, com firmeza, separar o mundo das câmeras de sua vida privada. E enquanto construía sua história como mãe e artista, também enfrentava um dos períodos mais difíceis de sua vida. O impacto do burnout que a afastou dos holofotes e a fez repensar suas prioridades. Durante as gravações intensas de Mutesen YZYL, Maren Uzerli passou a enfrentar um desgaste físico e emocional que aos poucos foi minando sua saúde. As longas jornadas de trabalho, a pressão por manter a qualidade de atuação e a responsabilidade de dar vida a uma personagem central em uma produção gigantesca a colocaram em uma situação de exaustão, quase insuportável. No início, os sintomas pareciam comuns: noites mal dormidas, crises de choro e cansaço constante. Porém, com o passar do tempo, os sinais se agravaram. Maren começou a perder energia, sentia dificuldades em se concentrar e já não encontrava prazer no trabalho que tanto amava. Foi então diagnosticada com síndrome de burnout, um problema cada vez mais reconhecido como consequência direta do excesso de trabalho e da pressão psicológica. A notícia de sua condição chocou fãs e colegas. Afinal, no auge da fama, muitos imaginavam que ela vivia apenas os benefícios do sucesso. Mas o diagnóstico revelava o lado oculto da fama, o peso da exposição, da cobrança e do ritmo acelerado da indústria televisiva. O burnout não era apenas um problema de saúde, mas um alerta de que algo precisava mudar em sua vida. Diante dessa situação, Maren tomou uma decisão drástica, mas necessária. Afastou-se das gravações e retornou à Alemanha, onde poderia contar com o apoio da família. Foi nesse período que encontrou espaço para descansar, recuperar energias e, sobretudo, cuidar da própria mente. Longe dos holofotes, reencontrou a tranquilidade que havia perdido durante os anos de gravação. O processo de recuperação não foi rápido. Foram meses de acompanhamento médico, terapias e momentos de reflexão. Maren percebeu que precisava reconstruir não apenas sua saúde física, mas também sua relação com a carreira. Aprendeu a impor limites, a valorizar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e a dar prioridade ao que realmente importava. Durante esse tempo, o contato com as filhas e com os familiares foi essencial. Eles se tornaram seu ponto de apoio, ajudando-a a redescobrir forças e a recuperar a autoconfiança. Esse afastamento, que muitos inicialmente viram como um retrocesso, foi, na verdade, um passo fundamental para que ela pudesse voltar ainda mais forte. A experiência do burnout deixou marcas profundas, mas também trouxe aprendizados valiosos. Maren passou a falar abertamente sobre o tema, reconhecendo a importância de cuidar da saúde mental. Seu caso chamou atenção para um problema que atinge milhares de profissionais em diferentes áreas, mas que muitas vezes é silenciado por medo de julgamento. Assim, a atriz transformou um período de dor em uma oportunidade de crescimento. O que parecia ser o fim de uma trajetória promissora revelou-se apenas uma pausa necessária para um recomeço mais consciente. E esse recomeço abriria portas para uma nova fase de sua vida, marcada por escolhas diferentes e pela busca constante de equilíbrio. Depois de um período necessário de afastamento e recuperação, Maren Uzerli decidiu retomar sua carreira. Diferente de antes, agora estava determinada a seguir um caminho mais equilibrado, escolhendo com cuidado cada projeto e priorizando sua saúde e sua família. Essa nova fase não significava menos dedicação, mas sim uma postura mais consciente diante das exigências da indústria. O retorno foi recebido com grande expectativa pelo público e pela crítica. Todos queriam saber como Maren se apresentaria depois de um período tão delicado. Ela mesma sabia que sua volta seria um teste de resistência, mas também uma oportunidade de mostrar que estava pronta para recomeçar com mais maturidade. Em 2016, participou do filme Annemin Yaras, uma produção turca que explorava dramas familiares e conflitos emocionais. O longa recebeu boa recepção e destacou novamente a capacidade de Maren de transmitir profundidade em personagens complexos. Foi a prova de que seu talento permanecia intacto e que seu afastamento não havia diminuído sua força como atriz. 3 anos depois, em 2019, protagonizou o filme Kovan, também conhecido como A Colmeia. Nesse trabalho, interpretou uma apicultora que enfrenta desafios pessoais e profissionais. O filme chamou atenção não apenas pela atuação intensa de Maren, mas também pela mensagem ambiental e social que carregava. Com essa obra, a atriz mostrou que buscava projetos com significado, que fossem além do simples entretenimento.
Além do cinema, Maren fez participações em produções televisivas, mas sempre mantendo a cautela. Diferente do ritmo frenético de Mutezen YZYL, ela agora aceitava trabalhos que respeitassem seus limites. Essa nova postura inspirou muitos colegas de profissão, que viam em sua trajetória um exemplo de como é possível conciliar sucesso e bem-estar. Outro ponto marcante desse período foi sua atuação como jurada em competições de cinema. Maren foi convidada a integrar júris em festivais internacionais, o que reforçou seu prestígio e reconhecimento além da atuação. Sua visão crítica e sua experiência no setor contribuíram para consolidar sua imagem como uma artista completa, respeitada não apenas pelo talento, mas também pela opinião qualificada. Convites internacionais também começaram a surgir. Revistas de moda, campanhas de marcas globais e eventos de cinema a procuravam constantemente. O nome de Maren, associado a talento e resiliência, era valorizado em diferentes países. Aos poucos, ela se consolidava como uma personalidade global, que conseguia transitar entre culturas sem perder sua autenticidade. Esse retorno não foi apenas profissional, mas também pessoal. Maren aprendeu a estabelecer prioridades, equilibrando o tempo entre as filmagens e a vida com suas filhas. Essa postura madura trouxe leveza à sua carreira, permitindo que aproveitasse melhor cada conquista. A nova fase de Maren mostrava que, apesar das dificuldades enfrentadas, era possível renascer profissionalmente e continuar relevante. Mas, enquanto construía esse caminho, outro aspecto começava a chamar atenção: as mudanças visíveis em sua aparência, que se tornariam tema de debates e manchetes em todo o mundo. Ao longo dos anos, o público percebeu mudanças significativas na aparência de Maren Uzerli. Comparando fotos de sua estreia em Mutezen YZYL com registros mais recentes, fãs e críticos notaram transformações no rosto da atriz. Essas mudanças rapidamente viraram assunto em jornais, programas de TV e redes sociais, gerando especulações sobre cirurgias plásticas e procedimentos estéticos. Maren nunca negou que havia feito intervenções. Em entrevistas, admitiu ter realizado alguns procedimentos, como preenchimentos faciais e tratamentos estéticos para suavizar marcas de expressão. Para ela, essas escolhas faziam parte de um processo pessoal de autocuidado, e não deveriam ser encaradas como um problema. Ainda assim, as reações foram divididas. Muitos admiradores defenderam a liberdade da atriz de decidir sobre sua própria aparência. Argumentavam que, como qualquer pessoa, ela tinha o direito de buscar mudanças que a fizessem sentir-se mais confiante. Outros, no entanto, criticaram as transformações, afirmando que ela havia perdido parte da naturalidade que conquistou o público no início da carreira. A polêmica, embora intensa, não abalou Maren. Sempre firme em suas declarações, destacou que sua prioridade era sentir-se bem consigo mesma, independentemente da opinião alheia. Disse que a pressão da mídia e do público sobre a aparência das atrizes era muitas vezes injusta, e que a beleza verdadeira estava na autenticidade e no equilíbrio interior. Essa postura firme fez com que ganhasse ainda mais respeito entre seus fãs. Maren mostrava que não tinha medo de assumir suas escolhas e que não se deixava definir pelas críticas. Para ela, cada fase da vida trazia mudanças naturais, e a decisão de realizar procedimentos fazia parte de sua jornada pessoal. Além disso, as discussões sobre sua aparência levantaram um debate mais amplo sobre o papel das mulheres no entretenimento. Muitas atrizes sofrem pressão constante para manter uma imagem jovem e impecável, algo que frequentemente leva à busca por procedimentos estéticos. Ao admitir abertamente suas escolhas, Maren ajudou a quebrar o tabu e a normalizar o assunto. Mesmo com a polêmica, sua carreira continuou sólida. Os convites para filmes, séries e eventos não diminuíram, mostrando que seu talento falava mais alto do que qualquer transformação física. Para os admiradores mais fiéis, o que realmente importava era sua habilidade de emocionar com cada personagem. A trajetória de Maren mostrava que em um mundo onde a aparência feminina é constantemente julgada, a verdadeira força está em assumir suas decisões sem medo. Com isso, ela continuava sendo um exemplo de coragem e autenticidade, inspirando outras mulheres a valorizarem sua própria liberdade de escolha. Mas enquanto defendia sua imagem e suas escolhas pessoais, novos capítulos estavam prestes a se abrir em sua vida. O equilíbrio entre carreira, maternidade e autoconfiança se tornaria ainda mais desafiador à medida que a fama continuava presente em cada passo de sua jornada. Após o nascimento de sua primeira filha, Lara, em 2014, Maren Uzerli decidiu dar um passo atrás e se afastar dos holofotes. Esse período de isolamento não foi marcado por escândalos ou polêmicas, mas sim por uma escolha consciente.
dedicar-se integralmente à maternidade e reencontrar seu equilíbrio pessoal. Para muitos foi surpreendente ver uma atriz no auge da fama optar por uma vida mais discreta, mas para Maren essa decisão era necessária. O nascimento de Lara transformou sua visão de mundo. Maren percebeu que além da carreira, existia um universo inteiro a ser explorado dentro do papel de mãe. Passou a valorizar momentos simples, como acompanhar os primeiros passos da filha, ouvir suas primeiras palavras e estar presente em cada detalhe de seu crescimento. Essas experiências deram a ela uma sensação de plenitude que nenhuma conquista profissional poderia oferecer. Longe das câmeras, Maren encontrou espaço para refletir sobre tudo o que havia vivido até então. A fama repentina, a pressão intensa das gravações e o desgaste emocional que a levará ao burnout foram colocados em perspectiva. O afastamento serviu como um renascimento, permitindo-lhe reorganizar prioridades e deixar de lado as pressões da indústria que tanto a haviam afetado. Durante esse período, ela aprendeu a valorizar o silêncio e a simplicidade. Viver sem a constante exposição trouxe uma sensação de liberdade que há muito não experimentava. O contato com a natureza, as viagens discretas e o convívio com familiares próximos tornaram-se pilares de sua rotina. Em entrevistas posteriores, Maren afirmou que esse tempo foi essencial para recuperar a autoestima e redescobrir o prazer de viver. Além de ser mãe, Maren passou a investir em sua própria saúde mental. Adotou práticas de autocuidado como meditação e exercícios físicos leves, sempre com foco no equilíbrio. Aprendeu a dizer não a projetos que não correspondiam ao que buscava e a selecionar com cautela suas aparições públicas. A prioridade, a partir dali, seria sempre o bem-estar da família e a preservação de sua paz interior. Para o público, sua ausência despertava curiosidade. Muitos se perguntavam se Maren voltaria ao ritmo frenético que a havia consagrado ou se escolheria uma vida longe das telas. Mas para ela, essas perguntas eram secundárias. O importante era estar saudável, presente para sua filha e fiel às suas próprias necessidades. Esse período de reflexão não significou o fim de sua carreira, mas sim uma transformação. Maren não queria mais ser apenas uma estrela da televisão turca, mas sim uma mulher completa, capaz de equilibrar vida pessoal e profissional. A decisão de se afastar mostrou que mesmo em um meio competitivo, era possível escolher um caminho diferente, pautado pelo amor e pela autenticidade. Assim, os anos de isolamento tornaram-se um capítulo fundamental de sua vida. Mais do que uma pausa, representaram um aprendizado profundo, a importância de priorizar o que realmente importa. Esse renascimento, marcado pela maternidade e pelo autocuidado, abriria espaço para que ela retornasse ao trabalho de maneira mais madura e consciente, pronta para inspirar outras pessoas com sua trajetória. Com o passar dos anos, Maren Uzerli consolidou-se como uma das atrizes estrangeiras mais influentes da televisão turca. Sua interpretação de Hürrem Sultan marcou a história da teledramaturgia e abriu caminhos para que outros talentos internacionais pudessem se destacar em produções turcas. Mas o legado de Maren vai muito além das telas. Sua coragem em expor publicamente os problemas de saúde mental que enfrentou fez dela um símbolo raro em um meio tão competitivo e exigente. Em uma indústria que muitas vezes silencia as fragilidades dos artistas, Maren decidiu compartilhar sua experiência com o burnout, mostrando que até mesmo as grandes estrelas podem ser atingidas pela exaustão. Esse gesto não apenas humanizou sua imagem, mas também abriu espaço para diálogos importantes sobre saúde mental. Sua trajetória inspira mulheres ao redor do mundo, especialmente aquelas que enfrentam dilemas entre carreira e vida pessoal. Maren mostrou que é possível conquistar sucesso profissional sem abrir mão da vida familiar, ainda que isso exija escolhas difíceis e momentos de afastamento. Sua decisão de priorizar a maternidade e o bem-estar provou que autenticidade e coragem podem ser tão poderosas quanto qualquer prêmio ou reconhecimento. Além de atriz, Maren se tornou mãe dedicada, dividindo seu tempo entre os sets de filmagem e a vida ao lado das filhas, Lara e Lily Coy. Em entrevistas, sempre reforçou que a maternidade lhe trouxe equilíbrio e propósito, sendo o papel mais importante de sua vida. Essa postura reforça sua imagem como alguém que não se limita ao brilho das câmeras, mas que encontra valor nas relações pessoais e no cuidado com quem ama. Maren também é lembrada como uma defensora da autenticidade. Ao admitir suas escolhas estéticas, ao falar sobre seus medos e ao compartilhar suas vulnerabilidades, mostrou que ser verdadeira é um ato de resistência em uma indústria marcada por padrões rígidos. Essa sinceridade aproximou ainda mais seus fãs, que a veem não apenas como uma estrela, mas como uma mulher real com conquistas e desafios. Seu legado é uma combinação de talento artístico e força de superação.
Do brilho intenso nos palcos às pausas necessárias para cuidar de si mesma, Maren construiu uma história marcada por altos e baixos, mas sempre guiada pela determinação. O impacto de sua jornada não está apenas em seus papéis na televisão ou no cinema, mas na forma como usou sua voz para inspirar outras pessoas. Hoje, Maren Uzerli é lembrada não apenas como a inesquecível Uhen Sultan, mas como uma artista que soube transformar dificuldades em lições e que continua a influenciar gerações. Sua vida mostra que o verdadeiro sucesso não está apenas no reconhecimento público, mas na capacidade de se manter fiel a si mesma, enfrentando vulnerabilidades e celebrando conquistas. Assim, sua história segue como fonte de inspiração, lembrando a todos que coragem, autenticidade e resiliência são os maiores legados que alguém pode deixar. E então, gente, o que vocês acharam dessa confissão toda da Maren Uzerli? Olha, eu acho que foi muito corajoso da parte dela abrir o coração assim, não foi? Nem todo mundo tem essa força para contar a verdade, ainda mais quando é algo tão pessoal. A gente pode até ter desconfiado de alguma coisa, mas ouvir dela mesma é completamente diferente. Eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. Vem aqui nos comentários e conta. Você já imaginava que era isso? Ficou surpreso? O que você acha da atitude dela? A gente adora ler cada comentário e conversar com vocês. Sério mesmo, a opinião de cada um de vocês é super importante para a gente. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like aí embaixo para fortalecer o canal. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora. Não esquece de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, nenhum furo de reportagem, nenhuma revelação bombástica como essa. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que também é fã da Maren Uzerli. Tenho certeza que essa pessoa vai querer saber dessa história. Um abraço enorme para todo mundo, muito obrigado por assistir até o final, e a gente se vê no próximo vídeo com mais novidades quentinhas. Tchau, tchau!